Você já sentiu que, por mais que se esforce para agradar, ainda assim parece estar traindo algo dentro de si? Que cada elogio soa como uma coleira e cada aplauso esconde um preço alto demais? Então este vídeo é para você, porque talvez o que chamam de aprovação seja na verdade o mais sofisticado tipo de abandono de si. Há um teatro invisível em que quase todos já atuaram, mesmo sem perceber. Um palco onde o aplauso vale mais que a autenticidade, onde o amor é condicionado à performance e a alma silencia. O preço da aceitação, embora velado, é cobrado com juros simbólicos. Cada sorriso forçado, cada sim engolido, cada silêncio ensaiado em nome de uma harmonia que exclui o verdadeiro. Mas o que acontece com o eu que se curva demais para caber? O que resta da essência quando tudo foi moldado para agradar? O desejo de aceitação, quando obsessivo, torna-se um exílio íntimo, um autoabandono camuflado de gentileza. Jung já alertava. A persona, quando idolatrada, tranca o self num quarto escuro e joga fora a chave. A alma que se adapta demais à expectativa do outro se desconecta de sua vocação mais sagrada: ser. E assim, lentamente, tornamo-nos especialistas em caber, mas estrangeiros em nós mesmos. O elogio se torna vício, a crítica, sentença. E a espontaneidade, um escândalo que não ousamos mais cometer. Neste ensaio, não vamos oferecer saídas, mas espelhos. Não promessas, mas perguntas. Porque há algo de profundamente revolucionário em deixar de mendigar aprovação e simplesmente existir, como quem já cansou de ser personagem e finalmente deseja ser presença. A persona que sorri enquanto morre não é uma metáfora exagerada. É uma realidade psíquica que se esconde por trás de cada sorriso treinado, de cada resposta automática, de cada gesto moldado para agradar. É o teatro do afeto que exige silêncio como ingresso. A alma, nessa encenação contínua, vai aprendendo a calar o incômodo, a moldar o tom da voz, a filtrar as palavras, até que o eu verdadeiro se torna apenas uma lembrança longínqua, quase uma lenda pessoal. E o mais cruel, quanto mais perfeito o papel desempenhado, mais invisível se torna o ator real por trás da máscara. O elogio, quando é moeda de troca para se manter aceito, deixa de ser bênção e vira algema simbólica. A validação externa se transforma numa prisão com paredes de afeto. A cada vez que o outro aplaude aquilo que não somos, aprofundamos o autoabandono. O ser aceito se torna um vício que exige sempre mais desempenho, mais concessão, mais adaptação. O aplauso que vem de fora não alimenta, ele consome. E consome justamente o que temos de mais autêntico: a liberdade de ser dissonante, imperfeito, inteiro. A máscara que esqueceu que era máscara começa com boas intenções: ser querido, ser compreendido, ser acolhido. Mas ao longo do tempo, o personagem se torna tão convincente que o ator passa a acreditar no roteiro que escreveu para si. A espontaneidade vira ameaça, a contradição, pecado, a vulnerabilidade, vergonha. E quando a dor finalmente tenta emergir, é tratada como falha moral, como fragilidade indesejada. A alma grita, mas só por dentro. Por fora, o sorriso segue intacto. Por trás da adaptação excessiva mora uma lógica perversa, a de que ser amado exige sacrifício constante do próprio centro. O amor que só se mantém se você não incomodar não é amor, é adestramento emocional. A autenticidade passa a ser percebida como ameaça ao vínculo, como deslealdade simbólica. E assim, com medo do abandono, vamos desertando de nós mesmos. Primeiro os gostos, depois as opiniões, depois o silêncio. E por fim, até os sonhos vão sendo reajustados à expectativa do outro. O corpo performa, a alma se cala. E nessa coreografia do afeto domesticado, ninguém percebe que o preço da aprovação foi a deserção da própria existência. É possível viver assim durante anos, mas algo dentro, algo silencioso, denso e rebelde,
sempre sabe, sempre lembra e, em algum momento, cobra. Não com raiva, mas com esgotamento. Não com grito, mas com um cansaço existencial que nenhum descanso resolve. Porque sorrir demais, quando não há alegria, é uma forma elegante de morrer por dentro. Há em muitos de nós um eco da infância que nunca foi silenciado. Um menino ou menina interno que aprendeu cedo demais que o amor era condicional. Que o sorriso da mãe vinha com a obediência, que a presença do pai se retraía diante da contestação. Esse filho simbólico, aprisionado no corpo adulto, continua tentando ser bom o suficiente, não por moralidade, mas por medo. O medo antigo, visceral, de não ser mais amado, se ousar ser verdadeiro. Toda vez que dizemos sim, enquanto o corpo e a alma querem gritar não, não estamos sendo gentis. Estamos repetindo um pacto ancestral. Um pacto que selamos ainda pequenos, quando aprendemos que desapontar significava perda, afastamento, silêncio. Esse medo de decepcionar não é frescura afetiva, é herança psíquica. É uma cicatriz relacional que moldou nossa forma de estar no mundo. Cada concessão excessiva, cada adaptação desnecessária é um aceno para aquele mesmo passado. Viu? Eu ainda mereço ser amado. O herói que se tornou menino para continuar sendo amado é uma imagem arquetípica que pulsa em muitas jornadas. Crescemos, conquistamos, acumulamos responsabilidades, mas diante da figura simbólica da autoridade, seja ela um chefe, um parceiro, uma instituição, muitas vezes regredimos. Não por covardia, mas por fidelidade inconsciente à criança interior. Essa criança quer evitar conflito, quer manter o afeto, quer preservar a fantasia de pertencimento. E para isso silencia. Para isso, abaixa a cabeça. Para isso, trai a si mesma. Autenticidade é um risco que poucos vínculos suportam, porque ser verdadeiro implica expor a sombra, desafiar o roteiro alheio, desestabilizar a simetria emocional. E o preço da autenticidade, na maioria dos vínculos frágeis, é a rejeição. Não por maldade, mas por estrutura. Relacionamentos sustentados por fantasia não toleram a realidade do outro. Eles exigem continuidade da ilusão. Por isso, ser autêntico frequentemente soa como traição, quando na verdade é o gesto mais sagrado de amor próprio. A farsa do bons ao suficiente é um teatro interno que vicia, porque funcionar bem, agradar, performar, cumprir é socialmente recompensado. Mas no silêncio da alma, algo sabe. Ser apenas funcional é um pacto com a mediocridade da existência. É viver no modo econômico do ser. É existir sem encarnar. É respirar sem presença. Não há nada de virtuoso nisso. Há, sim, um luto não vivido, uma criança não vista, um eu que não ousou nascer por completo. E por trás desse arquétipo, pulsa uma verdade crua. Ninguém que não se decepciona com você é digno de sua inteireza. Mas dizer isso exige maturidade simbólica. Exige atravessar o deserto da rejeição. Exige decepcionar aquele que você sempre quis agradar. E, acima de tudo, exige resgatar o filho interno. Não para continuar agradando, mas para finalmente deixá-lo crescer. Nem toda luz ilumina. Algumas apenas encobrem. O aplauso constante, o elogio previsível, a validação fácil, tudo isso pode se tornar uma cortina brilhante que oculta a presença de uma sombra não vista, não nomeada, mas viva. A sombra não é o mal em nós. É o que foi esquecido, escondido, censurado. E, muitas vezes, o preço para manter o amor do mundo é justamente negar essa parte de nós que não encaixa na moldura da aceitação. Debaixo do sorriso que agrada, há com frequência uma raiva calada. Não uma fúria explosiva, mas uma irritação surda, contínua como uma febre baixa da alma. Essa raiva não é destrutiva, é uma força psíquica aprisionada. A energia das vontades negadas, das escolhas silenciadas, dos desejos reprimidos.
Quando ela não encontra espaço simbólico para se expressar, ela escorre pelos poros como cansaço, como apatia, como tédio crônico. A alma se esgota não pelo excesso de atividade, mas pela ausência de verdade. A sombra que sorri com o rosto da aprovação é um personagem trágico. Vive encenando leveza, mas carrega o peso de tudo que não pôde ser dito. Toda vez que você sente que está sendo demais ou querendo demais e decide cortar essa parte para não incomodar, está alimentando esse personagem. O mundo recompensa quem não confronta, mas o preço é alto, a fragmentação do eu. E essa fragmentação não é sutil. Ela se revela nos vazios, nas fugas, nos relacionamentos mornos, na dificuldade de sustentar uma escolha até o fim. O medo de desagradar é muitas vezes um sabotador interno mascarado de sensibilidade. Ele sussurra: não crie conflito, não exagere, não seja difícil. Mas o que ele realmente está dizendo é: não seja inteiro, porque inteireza implica contrastes, paradoxos, confrontos. Implica ser amado por alguns e detestado por outros. Implica suportar a solidão de não ser consenso. E nem toda alma está pronta para essa travessia. A ilusão do amor sem confronto é uma das mais perigosas. Amor real exige fricção, exige embate de verdades, exige espaço para o não, para o feio, para o desconfortável. Onde não há espaço para o conflito, há apenas conveniência. E conveniência não sustenta a alma. Conveniência é alimento para a persona, nunca para o self. Por isso, a sombra espera o momento de ser olhada sem censura. Espera a coragem de ser integrada e não combatida. Espera o fim do espetáculo para, enfim, poder entrar em cena, não como vilã, mas como parte essencial do ser que você é e que por tanto tempo precisou esconder para ser amado. Toda transformação autêntica começa com uma morte simbólica, e poucas mortes são tão dolorosas quanto a da persona, essa imagem que por tanto tempo acreditamos ser quem somos. A persona não é um erro. Jung jamais a viu como um vilão. Ela é uma necessidade, um filtro social, um traje de convivência. Mas o problema começa quando o traje gruda na pele, quando o papel vira identidade, quando a máscara se esquece que é máscara. Romper com a persona é atravessar o deserto do não reconhecimento. Deixar de ser aquele que todos gostam para ser aquele que talvez ninguém entenda. É dizer não quando todos esperavam um sim. É desapontar, frustrar, desconstruir. E nesse processo, a solidão se torna inevitável. Porque não é só o mundo que se afasta. É você mesmo que se desconstrói diante do espelho, percebendo quantos pactos invisíveis havia feito para manter relações frágeis em pé. A individuação, na linguagem junguiana, é esse parto doloroso. Sair do útero simbólico da aprovação e caminhar com as próprias pernas rumo ao self. Não há manual nem aplausos. Há silêncio e há dor. Porque para nascer inteiro é preciso morrer dividido. Cada pedaço de você que agradava a todos talvez precise ser enterrado. Não por desprezo, mas por fidelidade a algo mais profundo. Desapontar nesse processo torna-se um ato sagrado, um sacrifício relacional necessário. Não há despertar sem luto, não há verdade sem perda. E muitas vezes, decepcionar os outros é o único caminho para não continuar traindo a si mesmo. Não porque os outros sejam maus, mas porque a imagem que eles amam já não é mais você. A jornada de Jung, quando rompeu com Freud, é um símbolo vivo dessa travessia. Não foi apenas uma divergência teórica, foi uma cisão existencial. Jung teve que escolher entre manter um vínculo prestigioso ou escutar a voz obscura e íntima do inconsciente. E escolheu o abismo. Escolheu a dor. Escolheu a solidão criadora. Porque sabia que, no fundo, a alma não sobrevive sem fidelidade a si mesma. E é esse o paradoxo final. A alma que se basta não é aquela que se isola do mundo, mas a que se recusa a vender sua inteireza por aprovação.
Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é não precisar mais de aplausos para continuar sendo. É caminhar nu de persona, mesmo que isso signifique ser invisível para os outros. Porque, enfim, você se tornou visível para si. Há um momento, silencioso e solitário, em que o indivíduo percebe que nenhuma validação externa será suficiente para pacificar a angústia do autoabandono. É quando o aplauso ecoa como um vazio. A alma, ainda vestida de expectativas alheias, compreende que agradar a todos é o caminho mais eficiente para desaparecer de si mesmo. Nesse ponto da jornada, nasce uma liberdade estranha, desconfortável, quase perigosa. A liberdade de ser o que não agrada, de desapontar pais, desiludir parceiros, desencaixar nos grupos. É um ato de resistência arquetípica, uma recusa sagrada a viver como reflexo, não mais o filho exemplar, o amigo acessível, o profissional sempre disponível. Surge então o estranho que habita no fundo do espelho, aquele que ousa existir sem permissão. Essa liberdade é um exílio, mas também um nascimento. O exílio do pertencimento automático, da identidade que vinha pronta, da paz que exigia silêncio da alma, e o nascimento de um ser que não cabe mais nos moldes, porque decidiu respirar fora da máscara. Quando isso acontece, não é raro que o mundo acuse egoísmo, arrogância, ingratidão. Mas por trás dessas palavras, o que há é o pavor de quem vê alguém saindo da caverna. Jung chamaria isso de individuação, a travessia simbólica da persona ao self. Um rito que não acontece com flores, mas com rompimentos, porque ser inteiro exige ser indigesto. Exige que você pare de pedir licença para existir. E quando esse ser começa a caminhar, ele ainda escuta as vozes do mundo, mas não as segue mais como um cão treinado. Ele pode até amar, mas não obedece. Pode até cuidar, mas não se molda. Pode até escutar, mas sem trair sua verdade. No fim, ser o inaceitável é a única forma de ser inteiro. Porque o amor que não suporta sua verdade não é amor, é contrato. E viver sob contrato é existir em cativeiro. A alma liberta, ainda que temida, é a única capaz de amar sem mendigar, criar sem copiar, viver sem se dissolver. E esse é o início de uma nova história. Não mais a do personagem encantador, mas a do ser presente, radicalmente, dolorosamente, verdadeiramente real. No fim da peça, quando as luzes se apagam e o palco se esvazia, resta o eco de quem você foi quando ninguém estava olhando. É nesse silêncio que a verdade aparece, não como um grito, mas como um sussurro. A persona cai, o personagem se desfaz, e o que sobra não é um herói nem um vilão, mas uma presença nua, silenciosa e estranhamente viva. Talvez a liberdade nunca tenha sido ser amado. Talvez a liberdade seja poder ser, sem performance, sem negociação, sem medo de decepcionar. Ser, ainda que isso custe o olhar do outro, ainda que isso custe o seu lugar no mundo de antes. A alma que para de mendigar aprovação encontra um tipo de prazer que o aplauso jamais proporcionará. O prazer de existir sem plateia. O prazer de respirar sem precisar impressionar. O prazer de, finalmente, encarnar-se, sem adereços, sem filtros, sem roteiro decorado. Carl Jung nos convida a esse abismo, a deixar de ser personagem, a morrer para o encanto da imagem, a mergulhar na inteireza que assusta porque é real demais. Não é um caminho confortável, não é um caminho popular, mas é o único que leva de volta para casa. E assim, o que resta no fim é o silêncio. Um silêncio que não pede, não implora, não seduz. Um silêncio que apenas é. E nesse ser sem plateia, talvez você perceba. O amor que você buscava já estava aqui, no centro da ausência, no fundo do poço onde ninguém aplaude, mas onde enfim você é inteiro. Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.